Fala galera, Rafael Sombra na área aqui, diretamente do FCPI para o round 2 do Papo de Lutador. Galera, hoje eu estou num lugar muito especial aqui, é um lugar que eu sempre sonhei em estar, que é o Instituto Performance do UFC. É um local que eu chamo de a Disneylândia do atleta e do treinador. E claro que para estar aqui, a trajetória foi difícil. Lock Dog luta no UFC 313, ele está terminando a preparação nesse lugar fantástico aqui. Mas para a gente estar aqui hoje, depende de muitas coisas. Não é só o talento, não é só a vontade, não é só a resiliência. Nós temos que ter pessoas muito importantes que saibam trabalhar com a nossa imagem, nos empresariando, nos jogando para frente. E hoje nós temos um convidado muito especial, um cara que eu admiro muito, que além de ser um dos managers mais jovens e mais bem-sucedidos do mundo, meu amigo pessoal, seja muito bem-vindo, Lucas Lúticos. Fala, meu irmão, tudo bom com você? Pô, prazer, primeiramente, estar aí fazendo parte do segundo episódio. E é isso, vamos trocar ideia. Estamos aqui em Las Vegas, né? É parte final da preparação. E, pô, é isso que você falou, bom demais estar junto e vivendo tudo isso. Cara, já arranca contando para a galera aqui o que te motivou a ser manager tão cedo, porque tem um cara jovem, tem um cara que tem 29 anos, né? Quando eu falo das pessoas, o manager do Lock Dog, a galera pensa que é um cara de 60 anos, entendeu? Um cara que já rodou por todos os lugares, um cara que já é muito vivido em idade. E quando eu falo que é o Lucas, um cara de moleque de 20, para mim é moleque, né? Eu tenho já 39, um moleque de 29 anos que faz a carreira do Lock Dog ser tão bem sucedida com as lutas. O que te motivou, cara, a se tornar um manager tão cedo? Eu meio que caí de paraquedas nisso, né? Eu treinava na Chutebox Diego Lima, ali em São Paulo, e tinha um blog de lutas, né? Eu escrevia bastante, fazia faculdade de jornalismo. Eu cheguei até a estagiar para o UOL e tal. E por via do destino, assim, eu cobria bastante evento em São Paulo e alguns lutadores da academia. Quando eu tinha, na época, eu tinha 18 anos de idade, eles falaram, pô, Lucas, você não quer ajudar a gente a arrumar luta e tal? A gente vê que o pessoal da cidade, todo mundo gosta bastante de você, os promotores e tal. Eu falei, beleza, vamos embora. E eu lembro quando eu fechei a primeira luta, assim, foi um atleta meu chamado Edivaldo Gamet, você deve lembrar dele, um veteranaço. E ele me pagou assim, minha porcentagem 10%. Foi R$ 150 que eu recebi, 3 notas de 50 assim na mão. Eu me colhei, eu falei, caramba, quanto dinheiro, né? E aí eu comecei a fechar luta para vários atletas em São Paulo. Um pouquinho menos de um ano depois, eu fechei meu primeiro atleta nos Estados Unidos, num evento chamado Legacy, que não existe mais. Lembro. Hoje é o LFA, né, que é o evento que mais leva atletas para o UFC. E o dono do Legacy, inclusive, era o Mick Maynard, que hoje é um dos matchmakers do UFC, né? E fechei um atleta nesse evento no Mississippi. E aí a gente chegou para a luta dele, ele lutou, fez a luta principal do evento. E aí eu lembro que depois da luta eu estava caminhando assim, indo pro vestiário, e me deu esse estalo que eu falei, putz, é isso que eu quero fazer, quero ser full time um agente de lutadores. Então eu voltei pro Brasil, isso foi agosto de 2014, tranquei a faculdade de jornalismo, faltava um semestre e meio para eu acabar, tranquei, nunca mais voltei e tô aí full time desde então. Em outubro de 2015, eu estava fazendo minha primeira luta com um atleta meu no UFC, que foi o Darren Till, que inclusive chegou a disputar o cinturão dos meio-médios, né, o inglês, e no UFC Dublin. E de lá para cá, estamos aí já quase 10 anos nessa caminhada dentro do UFC e mais de 10 anos já com atletas no geral. Lucas, falando, cara, em jornalismo, a gente tem uma convidada hoje aqui que, para mim, é uma das melhores jornalistas, minha colega de Mr. Jack, sabe muito de futebol, sabe muito mesmo de futebol. Eu quero convidar ela para o nosso bate-papo aqui, Débora de Oliveira, seja bem-vindo. Sombra, que prazer enorme estar aqui contigo.
Que lindo o teu projeto do Papo de Lutador, junto com o Mr. Jack. Acompanhei o primeiro, já consegui aprender um pouquinho, né? Porque o UFC é um universo à parte, para mim, que, como jornalista esportiva, sempre trabalhei mais na área do futebol, não que eu não goste das outras modalidades, né? E eu tô fazendo os cálculos aqui, não fecha a conta, Lucas. Lucas, se tu tem 10 anos de caminhada, Lucas, tu começou com 19, Lucas. Exatamente. Eu perdi um colega com 19 anos, Perdeu. Sombra. Galera, Perdeu. para quem não sabe, a Débora está aqui em Las Vegas também. Ela veio cobrir o jogo da seleção brasileira da Copa América. E olha que coincidência maravilhosa a gente poder estar aqui junto hoje em outro país, nos Estados Unidos, na estrutura do UFC aqui, trazendo muito conteúdo para vocês. Débora, faz uma pergunta para o Lucas, assim, aquela pergunta que as pessoas que não têm aquele contato com o mundo da luta sempre sonharam em fazer para um agente de luta. Não, a primeira pergunta que eu faço, principalmente, Lucas, que a gente sabe a dificuldade que é chegar nesse patamar de grandeza, né? Para qualquer academia, para qualquer atleta, inclusive para qualquer agente, né? Não é simples. Eu tenho certeza que foi uma longa caminhada. Como é que tu enxergou na equipe do Sombra, né? Na Sombra Team, o lugar certo de pessoas certas que tinham realmente um potencial a ser explorado, para que hoje as coisas estivessem acontecendo, né? A gente tem o Lock Dog, a gente tem o trabalho do Sombra, de outros coaches da Sombra Team reconhecidos, né, pelo próprio UFC. Tenho certeza que com o teu trabalho junto, impulsionando isso. Mas como é que tu enxergou ali um potencial? No futebol a gente fala muito dos olheiros, né? Os olheiros acompanham os atletas desde a base, ficam observando os talentos. Como é que funciona no UFC para que isso ocorra? Então, eu já, um pouquinho antes da gente começar a ter essa relação profissional, eu e o Sombra, eu já conheci o trabalho dele, né? Ele já estava começando a aparecer ali no cenário brasileiro, porque ele levava muitos lutadores para lutar na Rússia. Eu lembro bem do Dmitry Zebrov, que foi um cara que foi bastante lá para a Rússia, o Yuri Maia, era um atleta que até está voltando, né, o Sombra, a lutar agora, pô, duríssimo. Foi, inclusive o Yuri Maia foi até pro TUF Brasil, né, na época. O Jefferson Negrini. O Jefferson Negrini também foi pro TUF Brasil, exatamente. E então eu já conhecia um pouco, bem por cima, o trabalho dele. E quando virou assim pro o ano de 2017 para 2018, eu estava já bem sólido com o UFC e conversando assim com o Sombra sobre possíveis formas da gente trabalhar junto. Ele me apresentou um menino novo que ele tinha na academia, que estava começando a despontar, que era coincidentemente o Vinícius Lockdog. De cara, assim, eu lembro que ele me mandou um vídeo assim de highlights dele, que ele já começava se apresentando daquele estilo muito único que ele tem, né? E já me pegou ali. Quando começou a ver os vídeos dele lutando, e era joelhada voadora, nocaute, chute rodado, e provocando os adversários e tudo, eu falei, mano, a gente tem uma estrela aí pra gente trabalhar junto. E foi um processo até muito mais longo do que a gente imaginava, né? A gente fechou essa parceria inicialmente com o Lock Dog, hoje com mais vários atletas da Sombra Team. E eu, na minha cabeça, imaginava que era um processo de 2 anos pro Lock Dog chegar no UFC. E acabou sendo um processo de 6 anos, né? Mas é aquilo, a malice que vem pro bem e tudo tem um motivo. Hoje, eu tenho certeza que ele chegou na melhor forma que ele poderia ter chego, né? Com a vitória como foi, com o nocaute que foi, uma carta de apresentação perfeita. E tá aí agora, a segunda luta dele, já tá no maior evento do ano esse fim de semana, então mostra o quanto que o UFC já entendeu e valoriza o diamante bruto que eles têm na mão. Mas foi muito isso, foi o Sombra que fez esse trabalho para mim de olheiro, na verdade, quando ele mandou esse highlight, e eu olhei e falei, putz, tá aí um cara que é a cara do UFC. E estamos mostrando isso, estamos tendo agora a oportunidade de mostrar para o mundo isso e está sendo tudo que a gente imaginou, né? Cara, eu lembro desse dia aonde eu estava no meu quarto, era de noite, na minha casa, e eu lembro que eu desenvolvia um trabalho já muito bom dentro do Brasil, mas faltava uma pessoa que acreditasse em mim, que acreditasse nos meus atletas,
que conseguissem agenciar eles de forma positiva, porque não basta só agenciar, tem que agenciar de forma positiva, porque existem managers que não visam a carreira do atleta, visam ganhar dinheiro colocando o lutador em lutas que eles sabem que não são boas pelo dinheiro. E aí, quando eu apresentei o meu número de atletas que eu tinha e eu mandei pro Lucas, eu lembro que ele disse assim, irmão, onde é que tu tava? Tu tem esse monte de cara aí. Eu falei, pô, tô aqui no Rio Grande do Sul, cara. E aí, desde então, 2017 ou 2018, que eu trabalho só com o Lucas, nenhum outro manager. Hoje, a empresa chama-se All-In, tem outro manager que é o Stefano, né? Mas que faz parte da mesma empresa. E desde então, a gente conquistou várias coisas juntos, a gente sofreu junto, a gente chorou junto, a gente deu risada junto, a gente foi para Dubai, vencemos em Dubai, vencemos nos Estados Unidos. Então, a gente galgou um espaço de 6 anos com o Lock Dog, que aí fica a pergunta que eu quero te fazer, Lucas. Porque eu sei que tu tem atleta que já assinou com o UFC com 1 ano de carreira, e a gente sabe que a gente teve o Lock Dog com 6 anos de carreira, vencendo todo mundo fora do Brasil, e o UFC não queria contratar ele por algum motivo. Como tu vê isso? Como que tu enxerga assim, esse lutador aqui eu posso pegar ele para a minha empresa, que eu vou construir a carreira dele. Qual é o principal estalo que tu tem assim, esse cara dá certo? Hoje a gente... É aquilo, o MMA é um esporte muito recente, né? A gente sabe que, por exemplo, o futebol é um esporte de 1800 e pouco, o basquete é um esporte do começo também, do final dos anos 1800, o boxe mais antigo ainda. O MMA é um esporte que, essencialmente, ele nasceu em 1993 com o UFC. Então, a gente vê que o MMA ainda está muito engatinhando, né? Está se tornando coisas novas. O UFC tá se mudando muito, né? O que o UFC busca e tal. Hoje a gente consegue enxergar que o UFC valoriza muito o tipo de atleta que vai para dar show, né? O UFC ele tá abrindo mão um pouco. Eu acho que o esporte vinha caminhando ali a gente e todo quem assiste, até quem não entende muito, vê. A parte chata da luta é aquele agarra-agarra sem efetividade, né? O cara que coloca para baixo e fica segurando e tal. E existiu por uns 10, 15 anos um sucesso muito grande de lutadores que conseguiram, com esse jogo, chegar no topo do ranking. E o pessoal não gostava disso, então o UFC está cada vez mais caminhando em direção contrária, né? Está buscando os atletas que vão para dar show. Então hoje o perfil de atleta para o UFC que o UFC busca é o cara com menos de 30 anos e que luta para frente, que nocauteia muitas lutas, que finaliza muitas lutas. Inclusive eles falam, né? Tem até um documentário que eles dizem, se o atleta não está nocauteando e nem finalizando fora do UFC, o que leva a gente a acreditar que ele vai virar um nocauteador aqui dentro? Então, eles querem o cara que está dando show fora, como o Lock Dog já vinha fazendo, né, em Abu Dhabi principalmente, ele virou o rei, né, dos Emirados, e era o lutador mais popular do evento, e esse foi um dos motivos que o UFC trouxe ele no ano passado para cá. Show. Débora, na rápida passagem que esteve agora nos bastidores do FCPI aqui, até a sala de entrevista, o que tu viu aqui em relação ao futebol? Porque a gente também tem a nossa peneira, que chama-se Contender Series. Aquele evento que os atletas se testam na frente do Dana White, que é o presidente, assim como tem a peneira que os jogadores se testam na frente do treinador para saber se eles vão ficar no clube ou não. Então tu vê que tem algumas coisas que são parecidas do mundo da luta com o futebol, né? Mas eu quero saber de ti qual foi a tua percepção quando tu entrou aqui, esse ar do mundo da luta. Primeiro que é muito chique tudo, né? Gente, eu passei pela academia. Eu passei pela academia ali, os atletas treinando, tudo novinho, os aparelhos chiques, a sala de conferências chique.
tudo muito organizado, né? E as pessoas super simpáticas também, parecem mais acessíveis, né? No futebol hoje a gente vê uma blindagem, até tu chegar perto de um atleta, até tu chegar perto, inclusive, de um treinador, né? São muitas barreiras. E aqui a gente circula normalmente, né? Circulei ali pelos atletas que vão fazer a luta principal sábado e super de boa, tu tá perto deles. Então, assim, eu fico com essa magia, com esse encantamento, né? Porque eu acho muito legal acompanhar a caminhada dos atletas e ver a grandiosidade do que eles construíram na carreira deles. Então, eu passei por eles, assim, olhando com os olhinhos brilhando. Mas tenho certeza que para vocês é muito natural, como para mim é natural o dia a dia encontrar os atletas também do futebol e no torcedor. Hoje eu estou um pouco torcedor aqui, né? Da Acompanhando tudo com hora, os olhinhos da hora. brilhando. E eu tenho duas perguntas para vocês. Uma para o Lucas: como foi ter credibilidade começando tão jovem? Como foi começar a que as pessoas te respeitassem, né? Nesse universo, mesmo que a modalidade também seja jovem, perto dos outros esportes, mas um menino de 19 anos começando, como foi conquistar essa credibilidade? E para vocês dois juntos, eu pergunto, como foi segurar a ansiedade do Lock Dog durante 6 anos? Porque eu não consigo imaginar essa cena. O Lock Dog sendo controlado durante 6 anos até que chegasse a oportunidade. Obviamente, talvez ele nunca estivesse tão maduro, né, tão entendedor de toda essa grandeza do que está acontecendo na carreira dele, se tivesse sido antes, né? Mas a gente conhecendo o Lock Dog, o quanto que ele é um cara determinado para as coisas, esperar 6 anos deve ter sido uma longa história, né? Com certeza, eu acho que foi longa para todos nós, né? Eu até estava conversando sobre isso com o Sombra hoje, que ano passado, para quem não sabe, um dos atletas que eu hoje em dia trabalho é o Whindersson Nunes, né? As lutas de boxe do Whindersson, sou eu quem fecho. Eu falei para o Sombra que essa situação especificamente do Lock Dog, porque era muito disparado meu atleta número um fora do UFC. Me incomodava tanto ele não estar no UFC que quando começou o Whindersson a lutar, eu falei, putz, eu vou fazer meu pé de meia aqui do Whindersson para sair fora da luta, cansei e tal. Porque justamente eu tinha essa frustração, se eu tinha, imagina o tamanho da frustração deles. Porque a gente não sabia mais o que fazer para entrar. Ele tinha batido em todo mundo e mais um pouco no evento, o evento onde ele era o campeão, que é o UAE Warriors, né, o principal evento dos Emirados Árabes, é considerado o melhor evento em questão financeira para se lutar nos que a gente chama eventos de desenvolvimento, né, que são os eventos que levam o atleta ao UFC, mas ao mesmo tempo é considerado o evento mais difícil, porque é um evento onde se tem muito russo, é um evento onde você não tem doping. Então, os russos lá chegam completa. E a Rússia, para quem não sabe, inclusive a gente vê essa situação hoje, a gente está em ano olímpico, né? A Débora, que é jornalista esportiva, sabe disso. A Rússia tem uma relação com o doping muito forte. Existem pesquisas que dizem que a Rússia ela está 5 anos à frente da WADA, que é a Associação Mundial Antidoping. Então, o que a WADA está testando hoje, a Rússia usava 5 anos atrás. E o que a Rússia está usando hoje vai ser testado só daqui 5 anos. Então, como que você ganha dos caras da Rússia e os caras ali do lado de casa? A gente tendo que viajar 20 e poucas horas de avião e eles tendo que viajar 2, 3 horas de Moscou. Então, o Lock Dog foi para lá, bateu em tudo que era russo, se tornou campeão do evento, bateu nos marroquinos, bateu nos japoneses, bateu nos Africano. africanos, bateu em todo mundo que ia lutar esse evento, dando show e o UFC não pegava. Então foi assim, acho que foi uma frustração que se acumulou muito. A gente estava de fato assim muito no nosso limite. O Sombra vai falar mais um pouquinho também, mas quando chegou a notícia foi um alívio que a gente está aliviado até hoje. Assim, eu até falei com ele, né, no dia que ele estreou no UFC, ganhou os 2 bônus, US$ 100.000, joelhada voadora. Eu falei, nada fora do que a gente imaginava que ia acontecer, né? É, Inclusive, assim que eu lembro disso, assim que ele deu a joelhada voadora, levantou o braço assim. Na hora eu abri meu WhatsApp, mandei uma mensagem para o Sean Shelby, que é o cara do UFC quem contrata, né? O vice-presidente de talentos do UFC, e escrevi para ele: I told you so.
Eu te avisei, né? Então, foi 6 anos que, assim, de muito não saber o que fazer, né? Ele frustrado, querendo entrar, e a gente também. Eu falava pro Sombra, irmão, eu não sei o que a gente pode fazer, muito assédio de outras equipes. Ah, não, vem para cá morar nos Estados Unidos que você entra no UFC no mês seguinte. Outros empresários, assina comigo que eu te coloco no UFC amanhã. E ele ficou firme e forte aí ao nosso lado e chegou, né? Em relação à sua pergunta da idade, de fato, quando eu comecei, existia muita gente que tinha essa visão sobre mim, e eu não acho que seja uma visão muito errada também, mas eu sempre entendi que haveria isso, e eu sempre busquei com o meu trabalho mostrar que valeria a pena, né? Então, eu sempre soube que eu tinha que fazer um pouco a mais do que os outros empresários do meu meio para ser levado a sério. Então, se um empresário colocava 4 atletas no UFC em um ano, eu tinha que colocar 8. E foi isso que eu fui fazendo. Uma saída que eu tive no começo, eu tinha muito atleta gringo. Como, né, eu não precisava aparecer tanto, era muito mais fácil de eu conseguir mostrar o meu trabalho com números e com estatísticas. E até a valorização mesmo. Quando eles me conheciam também, eu nunca senti muito essa olhada, né, de cima para baixo, pá, que esse moleque vai me ajudar e tal. Na época eu tinha 20, 21 anos. Então, os 3 primeiros filipinos da história do UFC foi eu que coloquei. Coloquei atletas canadenses no UFC, alemães, americanos mesmo, e sempre consegui quebrar essa barreira de, se no Brasil não tem tantas equipes ainda que conseguem me valorizar, eu vou começar a ir ali por fora. Mas existiu de fato isso. Eu lembro até um caso que eu tinha um atleta muito bom que estava muito perto do UFC e o treinador dele, a gente fez todo o trabalho junto. E quando ele estava na boca do UFC, assim, o treinador dele chegou nele e falou: esse moleque de 19 anos não vai te colocar lá. E me tirou fora dele. E resultado, ele chegou no UFC, mas demorou uns 4, 5 anos depois desse momento para chegar. Sendo que eu acredito que comigo ele chegaria antes, porque eu estava bem na beira ali de colocar meu primeiro atleta no UFC de fato. Isso eu tinha ainda meus 18, 19. Mas sofri mesmo, né, um pouco dessa resistência. Hoje não mais. Hoje, ainda mais, né, uma década dentro desse esporte, já vivenciei tudo que tinha para ser vivenciado. Eu falo, a única coisa que me falta assim para eu completar o meu checklist é um atleta campeão do UFC. E Já a gente tive atleta conversou sobre disputando isso hoje, né? cinturão, A gente fazendo conversou. luta principal e falei para o Sombra, agora Lock Dog está aí na corrida para ser o meu primeiro campeão e tenho bastante confiança que vai ser. Cara, o que eu posso falar para você sobre a ansiedade do Lock Dog é que, primeiro, ele é um lutador, um ser humano completamente disciplinado, né, e respeitoso. Então, ele acreditou no processo dele. Isso foi fundamental, né? Só que existiram pontos, por exemplo, tá rolando um UFC ao vivo de uma luta da categoria dele e que era uma luta horrorosa. E aí vinha a mensagem dele: como é que o UFC contrata esse cara e eu não tô aí? Aí o que eu fazia? Eu encaminhava a mensagem pro Lucas: Lucas, porra, cara, e aí? Aí ele dizia: meu, eu também não sei. E o Lucas era muito sincero comigo. Cara, eu não sei o que está acontecendo. Eu tô colocando outros atletas que não têm a metade do talento e a experiência dele e ele não está entrando por algum motivo. E aí foi por muito tempo até que resolveram dar uma oportunidade para ele no Contender Series, que na minha opinião foi até uma oportunidade errada, porque ele deveria ter entrado direto com o potencial que ele tinha, com o background que ele tinha, os caras que ele venceu, né? Como ele venceu, ele não era qualquer um, tanto que a prova tanto que o atleta que ele enfrentou no Contender Series, o Vitor Madrigal, mexicano, se você coloca o Vitor Madrigal para lutar o IO Warriors, onde ele foi campeão e ídolo, esse cara não se cria lá, né? Tem uns 3, 4 que ele venceu lá em Abu Dhabi, que o cara também não sai do primeiro round com os russos e afins. E aí aconteceu isso, ele ter que se testar no IO, no Contender Series e dar aquele nocautaço, impressionar o Dana White ali ao vivo, né?
Mostrar para o Jean Shelby que, pô, perdemos tempo, né? O moleque está com 28 anos, já poderia estar com a gente aqui antes, né? Fala inglês, o que está faltando? Aí tiveram que contratar, porque não teve jeito, ele largou o cara morto ali, né? Praticamente morto, né? E aí fez a estreia maravilhosa, né? Mas, Lucas, eu quero tocar num outro ponto que já estava pronto para eu te perguntar isso, e aí tu jogou primeiro, que é sobre o Whindersson Nunes. Para mim, hoje é o maior influenciador do Brasil e um dos maiores do mundo, né? É um cara que não precisa falar nada dele, ele fala por si só. E ele entrou no mundo do boxe, ele entrou no mundo da luta, naquele combate com o Popó, que foi fantástico. E tu aí, um moleque de 29 anos, né, que começou com 19, tá aí hoje empresariando o maior influencer e hoje boxeador e bom boxeador é o Whindersson Nunes. O que tu acha que esse trabalho que tu faz com o Whindersson e o que o Whindersson representa para o mundo da luta hoje, tu acha que abre mais portas para ti? Ah, com certeza. Muitas portas, assim, o Whindersson, eu falo, né, duas estatísticas dele que são assustadoras, assim, que mostram um pouco do tamanho dele. Três estatísticas, né, em relação, por exemplo, ao Instagram dele, ele tem 60 milhões de seguidores e o UFC tem 42. Então ele sozinho tem mais seguidores que o UFC. Ele, a partir do momento que ele entrou no ringue, lutou com o Popó e continua entrando no ringue, né? Ele é o lutador mais seguido do planeta. Não tem nenhum lutador no mundo com mais seguidores do que o Whindersson. Então, entre Floyd Mayweather, Conor McGregor, Khabib, Mike Tyson, Jake Paul, Logan Paul, KSI, Sean O'Malley, Francis Ngannou, John Jones, todos esses não tem nem metade do que ele tem. Eu acho que o Conor e o Khabib têm metade. Chegam a 30 milhões, se eu não me engano, mas o restante não chega nem à metade. Então ele é, de fato, muito grande. O Whindersson, ele é o terceiro brasileiro mais seguido, o quarto brasileiro mais seguido do Instagram. Né? Ele só pede para Neymar, Anitta e Ronaldinho Gaúcho. Então você vê que, de fato, o tamanho dele é muito diferente. E, pô, com certeza, ter ele do meu lado abriu muitas portas. A gente já vem trabalhando junto desde 2020, eu e ele, então já é uma parceria duradoura, que foi quando ele teve essa vontade de lutar. Né? Ele teve essa vontade de lutar, a gente começou a trabalhar junto, e de lá para cá foram 5 lutas, né? Sendo 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Ele já tem outra luta marcada agora em novembro, mas é o que eu falo, quando você fala o Whindersson Nunes, as portas se abrem muito mais fácil para você conversar. Então, sim, dentro do UFC não me mudou nada, até porque quando a gente começou a trabalhar eu já tinha uma passagem legal aqui, e o nome dele aqui, especificamente nesse nicho de Las Vegas mesmo, não é um nome muito grande. Mas em relação a ter contatos com possíveis patrocinadores, apoiadores, investidores, e, enfim, me possibilitou muito conseguir trazer mais pessoas qualificadas para dentro do nosso esporte, que eu acho muito bacana. Com certeza. Débora, Dentro disso, tem uma perguntinha, se não existe uma resistência de quem já é parte do contexto, né, do MMA, das lutas, com essas celebridades, né? Porque o Whindersson, ele já era uma celebridade antes de chegar Sim, nesse universo. Se existe uma resistência. E sim, muito, muito boa essa pergunta, Débora, porque é muito interessante quando fechou a luta, né, o Whindersson e Popó, e foi a primeira luta, né, no Brasil, pelo menos de celebridade que vai lutar e tal. Todo mundo caiu matando. Ah, que besteira, marmelada, palhaçada, não sei o que, tal. Quando teve a luta e o Popó começou a bater forte no Whindersson, todo mundo falou: opa, peraí, não é palhaçada. Hoje, você vê quando o Whindersson posta que vai lutar ou sai em algum site de notícia, em relação a ele especificamente, os comentários são muito legais. O próprio pessoal mais old school mesmo da luta, que é o pessoal mais resistente, tipo, mais tradicionalista, respeita demais a caminhada dele, porque vê que ele paga o preço de ser lutador. Ele, inclusive, fala isso. Ele fala, pô, eu não o que eu quero é que eu não quero pular etapas, queimar etapas. Eu quero viver a vida que o lutador vive. A diferença
É que eu tenho 60 milhões de seguidores no Instagram, mas eu quero treinar, eu quero, sabe, passar pela dieta, perda de peso, todo esse processo. Então, ele mesmo, ele ainda não teve a oportunidade de vir aqui no Instituto de Performance do UFC, mas a gente quase já bateu na trave várias vezes para ele ver, que de fato a agenda dele é difícil, mas ele fica amarradão quando eu mando para ele os vídeos daqui. Mandei até uma foto para ele hoje. A gente teve a oportunidade ali, na hora que o Lock Dog estava treinando no tatame do lado, estava treinando o Poatan, e o Demian Maia, que é uma lenda do UFC, né, um dos maiores lutadores de jiu-jitsu da história do UFC, estava passando uma posição para o Poatan. E aí eu tirei a foto e falei, olha que cena massa. Porra, uma lenda igual o Demian, que é um cara que é de São Paulo, treinando com o Poatan, que mora aqui e tal. E só esse lugar aqui, o Instituto do UFC, que proporciona isso, né? Botar pessoas de equipes diferentes, mas do mesmo país juntas e compartilhando conhecimento. Então, o Whindersson, ele quebrou muito esse preconceito que o pessoal tinha com as celebridades que viram lutadores, mas de fato existe. E eu acho que até certo ponto é justo, porque você vê muita gente agora que popularizou. Acho que o Kleber Bambam é um ótimo exemplo de quem não paga o preço para lutar, né? Que luta pelos holofotes, mas que claramente na luta com o Popó ficou muito claro que não estava treinado o suficiente para se apresentar. Então, existe de fato preconceito, acho que é certo, mas quando a pessoa consegue quebrar, como o Whindersson quebrou, acho muito bacana. Igual a gente vê ele, quando anunciou a luta que ele vai lutar agora no mesmo card que o Mike Tyson, a gente viu vários lutadores de boxe indo elogiar o fato dele estar lutando com um cara que já é lutador profissional, que é um indiano, que é o melhor boxeador da Índia e tudo mais. Então, a gente vê essa transição, essa mudança da galera muito bacana. Não, e aí teve um fator muito importante, que foi que aí tu vê a força do Whindersson mesmo, em que o cara realmente tem o poder do microfone na mão. Foi quando acabou a luta, né? Porque foi um show de luta. O Popó deixou levar todos os rounds, foi muito legal assistir. Eu fui um que não critiquei, eu achei muito da hora, eu achei que ia elevar a visibilidade do esporte, assim como elevou. E eu lembro que o Whindersson pegou o microfone no final e disse assim, ó, é inadmissível nós termos um campeão mundial de boxe com menos de 500 mil seguidores. Ou 1 milhão de seguidores, ele falou. E aí, o Popó tinha 200 mil na hora que acabou a luta. E aí deu algumas horas, o Popó tinha milhões de seguidores. Uma coisa absurda, assim. Aí tanto que o Popó tatuou uma aqui... hora depois que o Whindersson pediu para seguir ele. Aí o Popó, ele tatuou aqui uma referência para o Whindersson e tal, porque realmente, provavelmente, essa luta mudou a vida do Popó. Sim, exato. O Popó, ele tatuou o nome do Whindersson, né? Ele tatuou tipo um batimento cardíaco, e aí o nome Whindersson escrito depois do batimento, que ele fala que o Whindersson salvou a vida dele, né? Que ele estava ali esquecido e hoje ele está de novo aí no topo do mundo, né? Pô, super fazendo tudo o que ele quer fazer e as lutas dele, enfim, tendo essas oportunidades novamente, né? Débora, seguinte, olha o desafio Mr. Jack, se liga. Já que tu tá aqui no FBI, eu tô aqui, Lucas tá aqui, Lock Dog daqui a pouco tá aqui. Quem sabe tu já não começa teus treinos agora aqui, Lucas te agencia, eu te treino e Lock Dog é o o que tu acha disso? Olha, muita gente, sabe que eu não me mexo, né, Sombra? Não me mexo, né? Mas eu acho que eu nasci para ficar na arquibancada mesmo. Lucas, porque só ter que ficar com aquela restrição alimentar por conta da balança já não ia dar certo, entendeu? Eu sei como é. Eu acho que eu acho que esse drama, eu digo drama porque tu vê o teu atleta sofrendo, né? Hoje o Vinícius estava com a gente no refeitório do UFC aqui, comeu a salada dele, baixou a cabeça para não ver as outras pessoas comendo, para que a mente dele não enfraqueça com aquilo ali. E aí tu vê que paga um preço alto por isso, né? Mas, ô Lucas,
Eu sei que tem um cara, meu, que tem muita história. Tem muita história, brother. Eu já ouvi várias histórias tuas já em outros podcasts e em outros programas. E eu quero que tu me fale duas coisas aqui. Primeira, eu quero que tu me conte uma história que realmente te emocionou no mundo da luta, como empresário, e um fato muito curioso, assim, um fato que as pessoas desconhecem, que vão dizer assim, caramba, como é que esse cara viveu isso? Bom, uma história que me emocionou, essa é fácil de dizer, foi certamente acho que foi a única assinatura, tô até me emocionando só de lembrar, que eu realmente chorei muito, assim, quando eu consegui. A primeira atleta que eu agenciei na vida, né, foi a Vanessa Mello. Foi uma atleta que eu comecei a derrota, isso em 2013. E a gente teve aí essa caminhada juntos. E a Vanessa chegou um momento da carreira dela, quando ela tinha acabado de lutar na Finlândia, e chegou num ponto onde ela tinha 4 vitórias e 5 derrotas na carreira, com 28 ou 29 anos de idade. E ela engravidou. Ela engravidou e todo mundo falou, né? Pô, chega, né, de lutar. Agora vai cuidar da sua filha e tal. E para quem não sabe, o MMA no Brasil paga muito pouco. Paga um lutador numa luta no Brasil ganha coisa de R$ 500, R$ 600. Então não dá para fazer uma vida lutando a cada 2, 3 meses por um valor irrisório como esse. Então é um investimento que muitos lutadores fazem até conseguirem chegar no evento de topo. E ela se viu com mais derrotas do que vitórias, um número já elevado de derrotas, né? 5 já é, para quem ainda não está no UFC, com 9 lutas, é um número grande. E todo mundo falando, para de lutar, para de lutar, para de lutar. E ela seguiu, ela falou, não, não vou parar, vou ter minha filha, mas vou cuidar dela e vou lutar, vou cuidar dela e vou lutar. E dito e feito, ela teve a filha dela, retornou às lutas, ela conseguiu vencer 6 lutas consecutivas, e aí no dia que ela ficou com 10 vitórias e 5 derrotas, e aí o dia que eu consegui o contrato dela com o UFC, eu lembro que foi um chororô de todos nós, né, de ter, sabendo tudo que ela passou, mãe solteira, ela teve essa filha dela e teve uma briga com o pai, que o pai chegou a agredir ela fisicamente, e ela morava no Rio de Janeiro nessa época, ela é de São Paulo, mas morava no Rio, e aí nesse mesmo dia foi o primeiro contato físico que teve assim entre os dois, e ela falou, ó, para mim deu, me mandou mensagem, falou, me ajuda, me leva de volta para São Paulo, eu mandei as passagens aéreas, ela veio, ela e a filha, só com a roupa do corpo, a filha tinha 2 meses, a Aisha, que hoje já tem uns 7, 8 anos de idade. E depois disso, ela voltou a lutar aqui em São Paulo, começou a ganhar, 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 ganhar. Foi lutar na China, ganhou, e aí chegamos no UFC. Então, esse foi, sem dúvidas, assim, o momento mais emocionante que eu tive foi esse dia da assinatura, ter podido viver isso tudo que a gente está vivendo aqui no UFC, com a minha primeira atleta, com a primeira pessoa quando eu tinha ali 17 anos, 18 anos, confiou em mim assim, falou: "Não, esse menino vai cuidar da minha carreira e poder proporcionar a ela viver isso tudo e ver hoje que a filha dela estuda numa escola particular, que ela conseguiu, pô, mora num condomínio legal, os pais dela também têm um apartamento no mesmo condomínio que ela conseguiu dar e poder ter feito parte dessa mudança da vida dela, para mim foi quando eu falei e realmente eu sinto isso. No dia que eu assinei ela no UFC, eu falei, se eu nunca mais assinar um atleta no UFC, eu tô satisfeito, assim. A mais importante foi, sabe? Então, Uau. nossa, eu tô até com lágrima nos olhos aqui, porque realmente ela agora tá no finalzinho da carreira dela, né? Já tá com 36, lutou agora umas semanas atrás, acabou perdendo, mas ela sabe que a gente é junto para toda a vida, assim. É uma atleta que é meu fechamento máximo, assim. E uma curiosidade, assim, muito única. Tem algumas que eu já contei em outros podcasts, mas vou contar uma inédita aqui que é bem engraçada também. Opa, inédita! Eu trabalhei com um atleta que hoje, inclusive, ele é um dos treinadores do Charles do Bronx, o Cícero Coutinho. Na época de lutador era o Cícero Gardenal. E
Eu lembro que eu fechei uma luta pro Cícero uma vez no Peru e o pessoal do evento mandou uma passagem de avião até Lima e uma passagem de ônibus até a cidade do evento. A cidade do evento chamava Trujillo. E aí eu lembro que a gente chegou assim em Lima, o pessoal do evento botou a gente num Airbnb que a gente entrou, parecia um cativeiro, assim, um negócio horrível. E eu lembro que a gente perguntou pro cara do Airbnb, como que é o Wi-Fi? Aí eu lembro que o cara respondeu assim, o Wi-Fi você sobe no colchão, bota o celular pro teto, aí do lado da casa tinha um hotel. Aí falou, aí vai aparecer o Wi-Fi do hotel, aí você clica e entra. E é esse Wi-Fi que a gente teve. A gente ficou 2 dias nesse cativeiro em Lima para pegar o ônibus para Trujillo, para chegar faltando coisa de 3, 4 horas para pesar. Enfim, isso a gente descobriu depois, né? A gente foi para a rodoviária e entrou no ônibus. Entramos no ônibus, estava ali indo e era coisa de a gente entrou no ônibus 11 da noite e foi embora. Pô, na minha cabeça, estamos no Peru, chegamos aqui no aeroporto de Lima, estamos, sei lá, 2, 3 horas no máximo do lugar. E aí, quando era 2 da manhã, eu lembro que eu falei, pô, caramba, né, que demora para chegar. E aí tinha uma velhinha sentada assim do meu lado, eu falei, por favor, senhora, que horas chegamos? Aí ela, a la una. Aí eu falei, não, já são 2 da manhã. Ela, 1 da tarde. E aí ficamos, nossa, uma viagem de ônibus sofrida. Isso um dia, apesar de na manhã seguinte, tá? Apesar de, tipo, era 2 da tarde. Caramba, Duas velho. da tarde era pesado. A gente no ônibus lá e ele precisando perder. Na minha cabeça, a gente vai chegar na cidade, amanhã de manhã a gente tira o que faltar de peso. Então chegamos na cidade, eu lembro que a gente parou assim numa sauna, chamada Hotel e Sauna Las Vegas. Ó, E era um olha aí. negócio assim, caindo aos pedaços, um negócio horrível. E fizemos a perda de peso, em 1 hora a gente conseguiu tirar 3 quilos dele. Fomos para pesagem, batemos o peso. E era só eu e ele. O treinador dele, na época, não pôde ir. Então foi no dia da luta, só nós lá. E fizemos a luta. Ele acabou derrotado por um atleta que foi o campeão do PFL ano passado, Jesus Pinedo. Mas nunca me esqueço essa viagem de ônibus, esse cativeiro. Em Trujillo, que eu lembro quando a gente chegou, também a gente estava num táxi, assim, caindo aos pedaços, tudo horrível, tudo horrível. E aí a gente passando um hotel horrível. E aí eu falei para ele brincando, nossa, imagina se esse hotel aqui que a gente vai ficar. Aí o taxista parou assim o carro, virou e falou, legamos. Eu lembro que a gente entrou assim Era aqueles quartos de hotel que o chuveiro era em cima da privada, sabe? Era um negócio complicado. Eu lembro que eu botei um carregador assim na tomada, o carregador queimou. Foi assim, foi uma viagem tensa. E eu lembro que assim, você andava 100 metros, a cidade virava um Um paraíso. luxo. Um luxo. Você saía assim do nosso hotel, andava 100 metros para frente, Trujillo é a cidade do surf no Peru. Então só gringo, umas praias maravilhosas, uns hotéis paradisíacos. E aí eu peguei e consegui negociar com o pessoal do evento, porque o hotel que o pessoal do evento colocou a gente era coisa de R$ 100 por dia. O hotel luxuoso era 120. Aí eles, não, pelo preço, eu não sei o que. Eu falei, não, eu pago a diferença, não tem problema nenhum. E aí a gente conseguiu pelo menos trocar de hotel, mas o meu carregador foi pro saco. Mas essa viagem foi selva, assim. Essa viagem depois eu falo, quando o lutador reclama de viagem para mim, eu falo para ele, você nunca foi para Trujillo de ônibus, irmão. Cara, mas pegando o teu gancho ali do começo ali da Vanessa Mello, eu conheço ela, eu acompanhei boa parte da carreira dela. Tem que fazer um papo de lutador com ela, hein, Sombra? Temos, Certeza, verdade. com certeza. É, ali a gente consegue identificar a importância de um patrocinador hoje para o atleta e para as equipes, né? Então, antes de mais nada, eu deixo o meu muito obrigado que abre as portas para a gente aqui, o MrJack.bet, que nos deixa tranquilo para fazer um grande trabalho, é um patrocinador oficial da Sombra Team,
tem muita parcela no Lock Dog aqui no UFC, que nos deu todo o suporte. Então, eu quero que tu fale, Lucas, a importância e a dificuldade hoje dos atletas, dos treinadores e das equipes de conseguir um bom patrocinador para conseguir dar um bom suporte. Porque é muito diferente do futebol, que rola muito dinheiro, né, Débora? É muito diferente. Não, em alguns clubes, né, Sombra? A gente tem uma realidade que é de extremos, assim, né? E aí muito se fala, né, no ambiente futebol, né? Como um ambiente milionário, né? E infelizmente os clubes de maior expressão, obviamente, né, têm um investimento maior por parte dos patrocinadores, mas muitos clubes pequenos enfrentam dificuldade por conta de não ter, né, empresas que acreditem neles e que impulsionem o trabalho deles, porque também geram empregos, porque também tem atletas que dependem, né, para sustento das suas famílias, que vivem os mesmos sonhos, mas com condições de trabalho completamente diferentes, né? E a gente sabe que as outras modalidades também têm uma dificuldade maior, né, de conseguir ter esse montante expressivo de grandes marcas, como tem os clubes de maior expressão no futebol, né? Mas, Débora, para ter uma ideia, a gente fazendo uma comparação, por exemplo, do UFC com a Série A do Brasileirão, por exemplo, né? Níveis altíssimos. Hoje, um clube, por exemplo, da Série A é um clube que tem seus patrocinadores, seus apoiadores, e o Lucas pode nos falar aqui que hoje existe lutadores do UFC com 0 patrocínio, por exemplo. É verdade. Hoje, eu acho que a gente passou por um período de transição dentro do nosso esporte, que a gente tá passando ainda, onde o UFC buscou uniformizar as coisas, né? O UFC fechou inicialmente com a Reebok, para que todas as roupas dos atletas se tornassem Reebok. Assim como é comum nos esportes americanos aqui, né? A gente vê a NBA, é tudo Nike, a MLS é tudo Adidas, e por aí vai. Então é algo comum. Acho que a grande diferença agora na NBA você vê que se permite patrocinadores, né? Aqui no topo da camisa, a MLS também permite. O UFC ainda não. Então eu acho que esse foi um grande baque. Quando eu comecei assim, meu começo no MMA, ainda se podia usar roupas livres assim no UFC, qualquer vestimenta. Isso lá para 2012, 2013. E era fato, os atletas faziam 10, 15, 20 mil reais o atleta estreando no UFC por marca, né? Então, a gente tinha várias marcas que patrocinavam os lutadores. Na época a gente não tinha ainda a cultura que a gente tem hoje de site de aposta, mas a gente tinha marcas de fightwear, a gente tinha marcas de energético, de suplemento, né? A gente lembra, pô, a Integral Médico patrocinou muitos lutadores. Então, eu acho que hoje é o grande empecilho que a gente tem como empresários e como lutadores e treinadores é conseguir fazer o que vocês fazem muito bem, a Mr. Jack enxerga e apoia, que é essa entrega por meio das redes sociais, que é essa entrega que a gente faz no que é possível, né? Na entrevista ali, ontem a gente viu, né, o Lock Dog ali no Media Day, dando entrevista para o UFC Fight Pass Brasil, para a Band, para a G-Fight, para a UOL, e entre tantos outros, sempre ali com o boné do Mr. Jack. Então a gente, esse tipo de coisa a gente consegue, e é legal que dá essa valorizada não só na marca, como no atleta, que mostra que é um atleta compromissado com o branding dele, mas que muitos atletas não têm, acabam não tendo a visão ou a oportunidade de conseguir mostrar para um patrocinador que é possível você mostrar isso para o UFC. Né? Eu tenho um atleta meu que é o André Mascote, que está no UFC também, ficou famoso por ser lutador, primeiro lutador da história do UFC a tomar uma mordida numa luta, né? E ele fez uma camisa, né, da mordida. E ele, pô, soube comercializar isso. Ele, na luta passada dele, acabou a luta, a gente saiu ali do octógono, ele já tava com a camisa dentro do balde para vestir a camisa, sabe? Para quando dá aquele recadinho do UFC já no Instagram, já tava com a camisa dele. Então, eu acho que os atletas estão tendo que ser criativos e aos poucos vai começando a ter de novo essa entrada dos patrocínios, mas eu acho que a gente vai voltar com tudo a ter um mercado de patrocínio mais quente no momento que o UFC perceber que é inevitável e é uma mão na roda, por mais que você padronize, tem que ser o tamanho tal, é só nesse espacinho aqui, mas
dê para o atleta essa oportunidade de expor o patrocinador dele na luta. Porque eu acho que isso é o que as marcas mais querem, né? Eu tenho certeza que o Mr. Jack, pô, se tivesse a oportunidade de estar ali no octógono com o Lock Dog, abraçaria. Então eu acho que isso falta para o UFC fazer. É algo que todo mundo reclama, todo mundo pede há muitos anos. Então eu acho que é inevitável. Eu acho que vai chegar um momento que não tem para onde correr. Mas enquanto isso, o negócio é esse. É difícil demais. Eu tenho vários atletas no UFC que não tem nada de patrocínio. Mas eu te digo que de uns anos para cá eu vejo que isso tem devagarzinho melhorado. Então eu sei que no momento que o UFC virar essa chavinha e aceitar que é algo que é inevitável, as coisas melhoram de vez assim, a gente passa a ter um cenário com um mercado muito mais quente em relação ao patrocínio. Bom, a gente tem tempo para mais 2 perguntas ainda. Eu tenho uma pergunta final aqui para o Lucas. Débora, eu quero que tu faça uma pergunta agora, mais alguma dúvida que tu tenha com uma pessoa que acompanha futebol e queira saber do cara aí que leva tantos jovens e tantos atletas para o mundo da luta no seu melhor patamar, que é o Lucas. Então, faz a tua última pergunta para ele, depois eu faço a minha última e a gente encerra o nosso round 2. Primeiro, quero dizer que estou muito feliz em ter aprendido um monte com as histórias de vocês aqui com o Lucas. Eu adoro histórias, né? Eu sou jornalista, então, para mim, ouvir histórias e entender as caminhadas é algo que eu considero mais relevante, né? Em todo e qualquer esportista e caminhada de um atleta, para mim, é algo que conta muito sobre a história dele lá no produto final, né? Que é ou o jogo, ou o cage, né? Como a gente está falando aqui. Então, muito legal conhecer esses bastidores aqui com o Lucas. Lucas, a gente falou da tua história, né? E do quanto que ela foi se reforçando ao longo desses anos todos, o quanto que tu precisou acreditar em pessoas e o quanto pessoas precisaram acreditar em ti para que as vitórias viessem, né? A gente falou do Lock Dog, do quanto que esse menino se transformou ao longo dos anos, não só pessoalmente, né, como profissionalmente. Um menino que vivia em uma situação de vulnerabilidade no espaço onde ele estava inserido, né, no bairro, na cidade, nos grupos de amigos, e que hoje é um exemplo de resiliência, de transformação, de garra, de vontade, de, sabe, palavras certas, né? Tem um emocional. Eu, como estudante de psicologia, quase formada, para mim é algo fundamental e determinante, tanto quanto a parte física, técnica, né? Mas eu queria te perguntar sobre esse moço que está aqui no meio, conduzindo o nosso bate-papo, o nosso round, né? Porque ele hoje é uma referência nacional e, quiçá, mundial também, como head coach, né? Do UFC, do MMA. É uma pessoa que eu particularmente admiro muito, porque todos os contatos que eu tive com Sombra foi a partir de Mr. Jack, e sempre me senti acolhida, me senti bem-vinda, e ele sempre foi para mim um exemplo assim de como conduzir a vida de quem está querendo se realizar, né? E como que você viu ao longo desses anos a transformação daquele Sombra que conversou contigo para esse Sombra, que sábado agora está conduzindo mais uma vez um atleta para o auge, né, da sua carreira, e que está levando ele para ainda um passo mais importante até chegar no objetivo final, que todos nós sabemos que é o cinturão, né? Não, com certeza. Eu lembro quando a gente começou a trabalhar junto, o Sombra até ainda tinha planos de lutar, né? E tinha essa ideia de fazer pelo menos o final de carreira e tudo mais. E eu acho que eu estava até falando sobre ele para um pessoal meu que mora aqui em Las Vegas hoje, uma atleta minha que mora aqui em Las Vegas, que a Luana Santos, que luta no mês que vem. A gente estava falando justamente sobre o nível dos treinadores no Brasil, né? Que hoje ela já está morando aqui tem um tempo e falou que existem algumas coisas que você vê que o pessoal aqui nos Estados Unidos faz que pouquíssimas pessoas no Brasil faz, né? Em relação ao estudo do oponente, a montagem de estratégia, a forma de treinar e principalmente até essa mente aberta à evolução, né? A gente o esporte da luta é o esporte que a gente sabe é o esporte mais antigo que existe, né?
na Roma Antiga, no Coliseu, já se fazia luta, né? O pancrácio é uma versão inicial do que a gente vive hoje no MMA. Então, nas Olimpíadas da Grécia Antiga, você já tinha boxe, né? Você já tinha luta. Então, é um esporte que é normal que a galera acha que, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, eu já sei tudo que eu tenho para saber. Então, você achar um treinador com a cabeça aberta de buscar evoluir, de buscar novos conhecimentos, de buscar novas formas de ensinar, é muito positivo, né? Então, o Sombra é esse cara. De 2018 para cá, eu vejo o quanto ele se modernizou, o quanto ele buscou aprender, buscou melhorar, buscou ser um treinador cada vez melhor para exatamente para isso, para mostrar para os atletas dele que mesmo estando em Porto Alegre, eles não precisam sair de Porto Alegre para ser os melhores do mundo. Então, eu acho que é um cara que o grande segredo do sucesso dele é justamente essa vontade, essa abertura que ele tem de seguir aprendendo, mesmo sendo um cara faixa preta de tudo como ele é. É raro você ter um treinador que acaba sendo meio que um treinador de tudo para um atleta, como ele é. Ele tem na academia dele os treinadores de Muay Thai, os treinadores de boxe, de wrestling, de jiu-jitsu, mas ele acaba sendo meio que o head coach mesmo de tudo, faz a estratégia em pé, faz a estratégia na luta agarrada, no chão, e mesmo assim é um cara que, por exemplo, a gente fez, né, para essa luta um estudo do adversário do Lock Dog com um analista que eu sempre gosto de pedir para ele fazer esse estudo, e eu já fiz isso com vários atletas e vários treinadores acharam, assim, ficaram irritadíssimos. Isso só atrapalha. A gente tem aqui vídeo do cara. O Sombra não, o Sombra falou, que maneiro, o cara trouxe uma visão que eu não tinha visto de algumas coisas, muita coisa positiva, tal. Então, é isso, esse tipo do movimento que a gente vê hoje no esporte entre os melhores treinadores do mundo, ele vem fazendo também essa visão de que precisa estar sempre se modernizando, precisa estar evoluindo. Eu falo bastante, o chute na panturrilha, né, o chute muito baixo, é uma adição nova do MMA, uma coisa que não se fazia 2, 3 anos atrás. E você vê que o Lock Dog é especialista nisso, porque no momento em que começaram a se ter sucesso com esse golpe, ele implantou isso no jogo dos atletas dele. E até hoje você tem treinadores no Muay Thai tradicional, o chute é do joelho para cima, né? O chute na coxa. Até hoje você tem treinadores que, não, esse chute na panturrilha é besteira. E todo mundo dá 2, 3 chutes na panturrilha e acaba a luta. O cara fica com a perna ali ruim o resto do combate. Então, assim, acho que o grande diferencial do Sombra é isso, é estar atento às mudanças do esporte e estar sempre buscando se atualizar. Isso acho que é muito bacana nele. Antes de mais nada, eu quero te agradecer as suas palavras, porque não é qualquer um que está falando isso para mim, então é muito valioso. E isso que tu falou, Lucas, foi o ponto que me fez ser assim. É o ponto qual eu sabia que São Paulo e Rio de Janeiro eram eixos que dominavam o esporte no Brasil. E eles dominam até hoje. E os nossos atletas gaúchos, que eram criados no Rio Grande do Sul, nas suas primeiras lutas, tinham essa visão. Eu começo a minha carreira no Sul aqui, depois eu vou para São Paulo, para Rio de Janeiro, para ter um suporte real do mundo da luta, para poder ir para o UFC e tal. E a gente trouxe para Porto Alegre, na Sombra Team, uma referência, não só no Brasil, mas mundial, de um treino moderno, de um treino inteligente, de um treino de mente aberta, com vários treinadores, com muita conversa, com várias opiniões. Então, isso só vai melhorar. E isso, daqui para frente, só melhora. Tu falou ali da visão que o Vitor Miranda deu da luta. Ele é um cara muito inteligente. Seria muita burrice da minha parte não prestar atenção no que ele está falando, e ele realmente deu pontos importantíssimos na luta ali, que nós sentamos com o Lock Dog, com outros treinadores, a gente pontuou junto ali, coisas que um outro atleta, um outro comentarista falou, que muitos treinadores teriam o ego de dizer assim, não, esse cara não sabe nada, eu que sei tudo. Mas, na verdade, ninguém sabe tudo. A gente tem que se preparar para aquele momento da melhor forma. Passou a luta do Rick Simon, são novos desafios.
são novas conquistas, são novos projetos, é outra mente aberta, e aí vamos de novo. Então, quando o treinador chega nessa mentalidade, e não adianta só ele não pensar isso e falar isso para os outros. Ele tem que pensar isso e sentir isso. Ó, eu não tenho problema em receber crítica positiva, negativa, opiniões, ouvir outras pessoas. Então, eu acho que a mente aberta é o papel fundamental para o MMA moderno. Então, obrigado pelas tuas palavras, Lucas. E agora eu vou encerrar contigo aqui, fazendo uma pergunta que eu sei que tem muitos jovens atletas que vão estar nos assistindo, caras que queriam poder pegar o telefone e te ligar e dizer, pô, cara, tu pode me ajudar e tal, porque todo mundo sabe que tu é referência hoje por todo o teu trabalho, mas o que tu falaria para esses atletas que estão com uma luta, 2 lutas, 3 lutas, que querem chegar no topo? O que tu falaria para esses atletas que realmente estão dispostos, os que estão dispostos, né, a viver o mundo da luta e pagar o preço? Eu acho que a consistência é a chave, né? Eu vejo muitos e muitos atletas talentosos e que, por serem inconsistentes com seus treinos, com seu foco, acabam não chegando. E muitos atletas sem talento algum, que por serem tão consistentes e estarem treinando tanto, conseguem se transformar em atletas duríssimos e chegarem. Então, o atleta que está sempre treinando, está sempre focado, está sempre ali buscando o sonho dele, mantém essa chama acesa o tempo todo, na grande maioria das vezes é o cara que chega. É muito raro, o cara tem que ser muito fora da curva para conseguir chegar no UFC, sendo um cara que só treina quando tem luta, sendo um cara que só faz dieta quando tem luta. Então é isso, é um meio difícil, é um meio sofrido, é um meio que, sim, a grande maioria não vai chegar, infelizmente, né? A gente queria que fosse diferente, mas não é. Mas a parada que eu falo é essa, o atleta que chega é o atleta que não falta treino, é o atleta que não deixa de buscar o sonho o tempo todo, né? Que é difícil, existem vários obstáculos na carreira, várias pedras que aparecem, derrotas, lutas que caem, lesões. É um treinador que te passa a perna, um empresário que te passa a perna, um evento que joga contra você, lutas que caem quando tá tudo certo, mas a recompensa é gostosa, assim, vale a pena. Então, se você decidiu que quer isso mesmo, se você sabe que o seu sonho é chegar no UFC, segue correndo atrás, foco, treino, consistência, procura as pessoas certas, veja quem está colocando atletas no UFC perto de você, se tem alguma academia renomada na região, busca essa academia, procura, muitas vezes essa academia vai ter já um empresário de confiança, como eu tenho aqui com a Sombra tinha essa relação, às vezes você mesmo pode conseguir o seu próprio empresário, veja quem são os empresários que colocam atletas no UFC. Somos poucos hoje, assim, brasileiros. Acho que a gente é entre 10 a 15 só. Então, não é muito difícil de achar a gente. Fala com a gente, manda mensagem, é o que a Débora falou. Felizmente, o MMA é o esporte mais Acessível. acessível que a gente tem, né? Muito diferente do futebol, do basquete, onde os atletas estão lá longe. No MMA, não. O lutador do UFC mora ali na sua rua. Então, busca isso. É o que eu fiz, né? Eu fui atrás, eu fui nos eventos, eu fui na academia, conheci os lutadores, treinei junto, passei a ter uma relação de amigo e futuramente de empresário e estou aqui hoje. Então, não sou lutador, mas tive uma busca parecida. Fiquei ali trabalhando atrás, correndo atrás do meu sonho. Então, faça isso. Se você quer mesmo chegar, corra atrás do seu sonho, mas estude, leia sobre o business como um todo, né? Converse com as pessoas, os próprios jornalistas, todo mundo é muito acessível, então vai atrás que o esporte está aí crescendo cada dia mais. Quem sabe daqui uns anos não é você que chega aqui no UFC também, né? Verdade. Bom, pessoal, então, infelizmente, né, chegou ao fim o nosso bate-papo aqui, que estava maravilhoso, o tempo voou. Débora, desejo um ótimo trabalho com a seleção brasileira na Copa América, aqui em Las Vegas, na sexta-feira. Lucas, muito obrigado pela tua presença, cara. Fica aqui registrado, porque tem um cara que eu admiro muito.
E já vou deixar o spoiler do nosso podcast Papo de Lutadora, Round 3, que vai ser com a galera da Sombratinho, os bastidores do UFC 313. Então, pessoal, muito obrigado e bom trabalho a todos. Valeu, gente.